Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 43, o objeto de conhecimento, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Tudo bem? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre regra de três composta, né? Que é a regra de três composta, ela é uma técnica matemática empregada na resolução de problemas que inclui três ou mais variáveis proporcionais, ou como a gente chama, grandezas proporcionais. Ela representa uma ampliação da regra de três simples, utilizada para resolver problemas com apenas duas variáveis proporcionais. Então, quando eu tenho apenas duas grandezas proporcionais, eu uso a regra de três simples, mas eu tenho que fazer aquele teste. Elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá, professor, e o que consiste? Esse método, né? Diversas proporções são interconectadas. Nesse método, diversas proporções estão interconectadas. Consiste em estabelecer uma relação entre todas as variáveis envolvidas, de forma quando uma delas é desconhecida, é possível calcular o seu valor com base nas variáveis descobertas. Então, quando eu tenho grandezas com mais de três grandezas envolvidas ali, então eu vou ter que usar a regra de três composta, que é um pouco parecida com a regra de três simples. Porém, eu tenho três proporções, três ou mais, e elas vão estar interconectadas, beleza? Essas grandezas, como eu já falei, elas podem ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tudo bem? E quando as grandezas são diretamente proporcionais, professor? Acompanhe comigo. As grandezas, elas são proporcionais, eu sempre vou comparar duas a duas, tudo bem? Então, eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B. Elas são diretamente proporcionais se uma aumentar, ou seja, se o valor da grandeza A aumentar, a da grandeza B também vai ter que aumentar, beleza? Se o valor da grandeza A diminuir, o valor da grandeza B irá diminuir. Então, quando isso ocorre, a gente diz que elas são diretamente proporcionais, ou seja, o aumento de uma acarreta no aumento da outra, a diminuição de uma acarreta na diminuição da outra, beleza? Então, acompanhe comigo o exemplo. Então, nós temos aqui o exemplo que diz o seguinte: para obter 24 kg de farinha, são necessários 51 kg de mandioca. Quantos quilogramas da mesma mandioca são necessários para obter 8 kg de farinha? Beleza? Então, nós vamos aqui trabalhar essas duas grandezas. Quais são as grandezas, professor? Vamos aqui selecionar as grandezas. É a quantidade de farinha que eu vou produzir, né? E para produzir a quantidade de farinha, eu preciso de uma quantidade de mandioca, certo? Então, primeiro, eu vou listar essas duas questões, as duas grandezas. Então, aqui, ó, nós temos a quantidade de mandioca e a quantidade de farinha produzida. Tudo bem? O que acontece? Nós vamos fazer aqui aquela nossa famosa tabelinha, beleza? Vamos fazer a nossa tabelinha. O que diz a tabelinha? 51 kg de mandioca e aqui quilogramas de farinha, tá bom? 51 kg de mandioca, eu vou gerar 24 kg de farinha. Então, 8 vai ter X. E essas grandezas, elas são direto ou inversamente proporcionais? Vamos pensar. Para produzir mais farinha, né? Então, 24. Se eu quisesse produzir 30 kg de farinha, eu ia precisar de mais ou menos quantidade de mandioca. Mais quantidade de mandioca, beleza? Então, se eu diminuir a produção de 24 para 8, eu vou ter que diminuir a produção
de 51 para o valor que eu quero descobrir, certo? Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu posso simplesmente montar a proporção. Então, 51 está para x, assim como 24 está para 8. Beleza? Então, eu vou fazer esse produto, ó, 51 vezes 8 e 24 vezes x. Então, 51 vezes 8, nós vamos obter quanto? 8 vezes 1, 8. 5 vezes 8, 40. Ou seja, 51 vezes 8, nós temos 408, certo? Só que isso é 24 vezes a quantidade de mandioca necessária. Eu não quero 24 vezes. Eu quero saber apenas um x. Então, eu pego esse 24 e passo dividindo. 408 dividido por 24, nós vamos obter 17. Ou seja, para produzir 8 quilos de mandioca, de farinha, eu preciso de 17 quilogramas de mandioca. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos entender a regra de 3 composta. Então, eu vou ter 3 ou mais, grandezas. Por isso aqui as grandezas estão sendo representadas por A, por B e por C. Tudo bem? E o que acontece? Eu vou ver a relação entre as grandezas. Elas são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a A, isso vai acarretar no aumento da grandeza B e também no aumento da grandeza C. E também, eu posso fazer o teste diminuindo. Se eu diminuir a quantidade na grandeza A quantidade da grandeza B também vai diminuir e da grandeza C também irá diminuir. Correto? Então, quando isso acontece, nós vamos dizer que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, certo? As 3 aumentam ou diminuem na mesma proporção. Tudo bem até aí? Professor, e como que eu faço o teste? Eu vou sempre fazer o teste da seguinte forma. Eu pego a grandeza, vamos supor que eu quero descobrir aqui o valor da grandeza A. Eu comparo primeiro a grandeza A com a B e vejo se ela é diretamente proporcional. E depois eu faço o mesmo teste com a grandeza C. Eu não tenho como fazer o teste com todas de uma vez. Então, eu vou ter que tomar esse cuidado, vou ter que tomar essa comparação sempre 2 a 2. E eu sempre vou comparar com a grandeza que eu quero descobrir. Tudo bem? Então, vamos a um exemplo. Diz o seguinte, o nosso primeiro exemplo. Uma família fez uma viagem de carro pelo Nordeste brasileiro e percorreu 2.200 quilômetros em 12 dias, dirigindo 10 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerão em 10 dias, dirigindo 16 horas por dia? E agora, nós vamos primeiro identificar essas grandezas. Quem são essas grandezas, Essas grandezas que estão envolvidas nesse problema são exatamente quem? Nós temos aqui a distância percorrida, Também temos a quantidade de dias e a quantidade de horas que essa família dirige. Tudo bem? Então, nós vamos ter 3 grandezas envolvidas nessa questão, que são elas: a distância percorrida, que eu vou dizer que está em quilômetros, Vou também ver o número de dias que essa família vai estar dirigindo e vou também ver hora por dia. Vou botar assim, só para ficar bem organizado, mas eu também poderia simplesmente colocar hora, tá bom? E o que o problema nos diz? Ele diz, inicialmente, que essa família percorre 2.200 quilômetros em 12 dias, dirigindo quantas horas por dia? 10 horas. Tudo bem. E o que ele quer saber? Ele quer saber quanto seria necessário, quantos quilômetros ela vai percorrer se utilizasse apenas 10 dias, certo? Porém, ia dirigir mais tempo, por mais tempo durante esses 10 dias. E aí, nós vamos ter que comparar 2 a 2. Então, comparando aqui primeiro
a grandeza da distância percorrida e o número de dias. Gente, se eu aumentar o número de dias, eu vou percorrer mais ou menos quilômetros? O senhor vai percorrer mais quilômetros. Se eu diminuir o número de dias, eu vou percorrer menos quilômetros. Então, essas duas grandezas, eu vou botar assim, ó, elas são diretamente proporcionais, certo? Se eu fizer agora vamos fazer a comparação entre a quantidade de horas que ela é dirigida, certo? E a quantidade e o quilômetro percorrido, a distância percorrida. Vamos de novo. Se eu aumentar o tempo que eu vou dirigir, né? A distância eu vou percorrer mais ou menos. Logo, o professor vai percorrer mais. Então, esse valor aqui vai aumentar. Beleza? Apesar que a setinha está para baixo, vou organizar aqui para não fazer essa confusão. Então, se eu aumentar a quantidade de horas, eu vou percorrer mais quilômetros. Então, essa grandeza aqui também é diretamente proporcional. Tranquilo até aí? Muito bem, professor. E como que nós fazemos essa conta? Nós vamos sempre deixar o valor que eu quero de um lado da igualdade e as outras duas razões nós vamos multiplicar. Acompanhe comigo. Então, né, fizemos a tabelinha e agora nós vamos fazer essa multiplicação. Tudo bem? Então, sempre eu vou fazer isso. O valor que eu quero descobrir, ele vai ficar de um lado da igualdade e as outras razões eu vou multiplicá-las. Tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó, 2.200 está para x, assim como 12 está para 10 e 10 está para 16, certo? Então, fazendo esse produto, multiplicação de fração, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 12 vezes 10, 120 e 10 vezes 16, 160. Agora eu faço o produto cruzado. Professor, não precisa inverter o lado que tem x? Não, só inverte quando as grandezas são inversamente proporcionais. Tudo bem, então vai ficar 120x vezes 1.200 vezes 160. Fazendo toda essa conta, nós vamos obter que 1.200 vezes 2.200 vezes 160 é igual a 352.000, certo? E eu vou dividir por 120. Logo, eu vou obter uma distância de 2.933,333 km. Ou seja, essa família, em 10 dias, dirigindo 16 por 16 horas, vai percorrer quantos km? 2.933,3. Tá bom? É essa que é a razão. Professor, tinha como fazer essa conta um pouco mais rápido? Eu poderia ter simplificado esses valores, tá bom? Poderia ter feito assim, ó. 2.200 está para x, assim como 12 está para 10 e 10 está para 16. Correto? Só que se eu observar, eu estou multiplicando e dividindo por 10. Então, 10 dividido por 10 é 1. Beleza? E aí, eu vou ter essa razão, ó. 12 por 16. E, novamente, eu posso simplificar esses valores aqui por 4. Simplificando por 4, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. E agora é só multiplicar cruzado. 3 vezes x é igual a 4 vezes 2.200. Então, x vai ser igual a 8.800, dividido por 3, eu vou obter esse mesmo resultado, tá bom? Então, poderia ter usado valores menores, mas aí é só questão da simplificação. Portanto, em 10 dias, dirigindo por 16 horas, eles irão percorrer aproximadamente 2.933 quilômetros. Muito bem, agora nós vamos a mais um exemplo. Esse exemplo é uma questão do Enem de 2009, que diz o seguinte: uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos perecíveis
para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e, nos primeiros 10 dias, trabalharam por 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com resultados, novos 30 alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia, nos seguintes até o término da campanha. Então, lembrando que o término da campanha era durante 30 dias. Vamos lá ao que ele pede. Admitindo, sim, que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadado no final do prazo estipulado seria de. Então, nós temos primeiro que tentar identificar quais são as grandezas, né, que foram trabalhadas nessa questão. Primeiro, a primeira grandeza, nós podemos ver aqui, que é o quanto de alimento eles vão conseguir, né, arrecadar. Então, essa aqui é a primeira quantidade, é a primeira grandeza. A outra grandeza é o número de dias, né? A quantidade de dias que eles vão estar arrecadando essa alimentação. Outra grandeza é o número de alunos. Então, foram 20, depois, né, novos 30 alunos somaram a esses grupo. E, por fim, nós temos a grandeza, que é a quantidade de horas que eles trabalharam, né, durante esses dias. Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa tabelinha. Fazendo a nossa tabelinha, nós vamos ter o seguinte. As grandezas são a quantidade de alunos, a quantidade de alimentos, horas e dias, ou seja, horas trabalhadas e dias. Queremos encontrar a quantidade de alimentos que eles vão, né, e comparar essas grandezas com as demais. Então, nós vamos querer encontrar a quantidade de alimentos e nós vamos comparar essa grandeza com as demais. Tudo bem? Então, nós temos aqui, vamos fazer a nossa tabelinha. Primeiro, o número de alunos. Inicialmente, são 20, o problema fala. Porém, depois de 10 dias, chegam 30. Então, eu não vou colocar 30, porque eles chegaram, né? Eles vieram para o grupo. Novos 30 alunos somaram-se. Beleza? Então, nós temos mais 30 alunos. Então, se eram 20, 20 mais 30, 50. Beleza, professor? A quantidade de alimentos, esses 20, eles arrecadaram, né, 12 quilos por dia. Só que eles trabalharam por 10 dias. Então, logo, eles arrecadaram 120 dias. Beleza? E 120 quilos. E isso por 3 horas. Então, foram 20 alunos, era 12 por dia, como foram 10, 12 vezes 10, 120 quilos, em 10 dias, trabalhando 3 horas. O que diz? Chegaram mais 30, então passa a ser 50. Eu quero descobrir se essa proporção for mantida. Como o desafio é de 30 dias, eu só vou usar agora 20 e não 30, tá bom? Porque 10 já foram utilizados no início. Então, agora 30 dias, né, mais 20 dias de trabalho e eles vão trabalhar por 4 horas. Beleza, professor? E agora? Vamos fazer o nosso famoso teste. O que é que diz o teste? Se eu aumentei a quantidade de alunos, eu vou ter, né, eu vou conseguir arrecadar mais ou menos a quantidade de alimentos. Eu vou aumentar a quantidade de alimentos, certo? Então, se eu aumentei a quantidade de alunos, eu vou aumentar a quantidade de alimentos. Beleza. Gente, agora vamos comparar aqui, essas duas grandezas são diretas, né? Diretamente proporcionais. Agora vamos ver alimentos, a quantidade de alimentos e o número de dias. Se em 10 dias eu arrecadei 120, se eu aumentar a quantidade de dias, logo vai aumentar também a quantidade de alimentos. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais também.
E se eu trabalhar por mais horas, logo eu também, né, vou arrecadar mais alimento. Então, essa grandeza também é diretamente proporcional. Beleza? Tranquilo até aí? Então, agora nós vamos para a solução do problema. Como eu falei, eu sempre vou deixar a razão que tem o x já de um lado da igualdade e as demais eu vou multiplicar. Multiplicando aqui, ó, 20 por 10 por 3, então 20 vezes 10 dá 200, vezes 3, 600. Fazendo o produto aqui embaixo, ó, nós vamos ter 50 vezes 20 vezes 4, que é igual a 4.000. Agora eu faço o produto dos meios pelos extremos. Então vai ficar 600x é igual a 120 vezes 4.000, que nós vamos ter um total de 480.000, só que eu não quero 600 vezes, eu quero saber apenas um valor de x. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter igual a 800. Novamente, eu poderia ter essa conta valores menores, né? Valores simplificados. Poderia simplificar aqui, ó, o 20 com o 20, esse 10 com esse 50, então ficaria 120, está para x, assim como 3 está, e aqui vai ficar o 4 vezes 5, que é 20. Beleza? E aí eu faço esse produto, ó, 3x é igual a 120 vezes 20. Tudo bem? Então, x vai ser igual a quanto? 2 vezes dá 4, 2.400. Dividido por 3, nós vamos obter 800. Então, voltando lá nas alternativas, né? A resposta correta é a nossa queridíssima letra A. Professor, mas eu encontrei 800. Mas ele fala que essa quantidade de 800 vai ser em quanto tempo? Em 20 dias, ó. Então, seria 20 dias aqui. Beleza? Então, só que eu já tinha 120. Então, 120 mais 800, nós vamos obter 920. Então, por isso, a resposta aqui é 920 e não a letra B, 800. Tudo bem? Então, vamos aqui a mais um exemplo. O exemplo diz o seguinte: um editor de vídeo percebeu que, após sua edição, um vídeo ficou com 15 minutos e que nele foram realizados 25 cortes e que a edição exigiu 1 hora e 15 minutos de trabalho. Supondo que essa proporção sejam mantidas, em um segundo vídeo, assim, o tempo gasto nesse segundo vídeo, que ficou com 12 minutos após a edição, no qual foram feitos 20 cortes, será de... Então, novamente, vamos ler e identificar as nossas grandezas. Quais são as grandezas? Primeiro, o tamanho do vídeo, né? Então, aqui, ó, o vídeo ficou com 15 minutos, né? Depois, a segunda grandeza, a gente pode dizer, né, que é a quantidade de cortes, né? A quantidade de cortes na edição, beleza? E o tempo, a terceira grandeza, é o tempo de trabalho, né? Então, o tempo de trabalho aqui, que é exatamente o que ele quer saber. Beleza? Então, novamente, o editor, ele gastava 15 minutos, né? O vídeo com 15 minutos. Ele tinha 25 cortes e gastou 1 hora e 15 minutos. Supondo que essas proporções sejam mantidas em um segundo vídeo, assim o tempo gasto nesse segundo vídeo, que ficou com 12 minutos, então, de edição, na qual foram feitos 20 cortes. Então, ele quer saber qual é o tempo que a gente vai gastar, né, para produzir esse segundo vídeo. Beleza? Tranquilo? Então, identificamos e vamos à nossa conta. O tempo aqui, ó, está em minutos. O editor, para ficar mais fácil de trabalhar, nós trabalhamos com o tempo em minutos. Porque 1 hora e 15, eu ia ter que trabalhar com essa fração aqui
de 15 minutos, então o que foi que a gente pensou? Eu penso o seguinte, ó, 1 hora tem 60 minutos, mais 15, eu vou obter 70 minutos. Ou seja, o tempo que ele gastou para ele, 75 minutos, né? 75 minutos. Então, o tempo gasto foi de 75 minutos, né? O resultado da gravação teve 15 minutos e o corte, a quantidade de corte foram 25. Então, quantos minutos serão necessários para fazer um vídeo de 12 minutos utilizando 20 cortes? Beleza, vamos comparar, né? Agora, 2 a 2. Então, gente, primeiro, se eu diminuir o tempo do filme, né? Se eu diminuir a quantidade da edição, o tempo que eu vou gastar vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Beleza, então essas duas aqui são diretamente proporcionais. Ok, professor, agora nós vamos comparar com a outra, tá bom? Então, comparando aqui, ó, 75, o tempo de edição, se eu diminuir a quantidade de cortes, o que vai acontecer com o tempo da edição? Ele também vai diminuir. Então, essas duas grandezas aqui também são diretamente proporcionais. Eu nunca posso esquecer de fazer esse teste. Eu tenho que fazer esse teste, beleza? Muito bem. O que é que nós fazemos? A razão que eu quero encontrar fica de um lado da igualdade. Então, temos aqui 75 sobre x é igual, as outras eu vou multiplicar. 15 está para 12 vezes 25 está para 20. Fazendo o produto das frações, ó, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 15 vezes 25 dá 375. 12 vezes 20, vou obter 240. Ok, 240. Agora sim eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, 375x vai ser igual a 240 vezes 75. Fazendo toda essa conta, nós vamos obter 18.000. Então, 375 vezes o valor, o tempo de edição é igual a 18.000. Só que eu não quero 375, então passo dividindo. 18.000 dividido por 375, nós vamos obter 48. Então, logo, o tempo de edição é 48 minutos. Tudo bem? Então, o tempo que ele vai gastar editando esse vídeo é de 48 minutos. Tá? Nós sabemos que isso se for mantidas as proporções. Tudo bem? Então, toda vez que eu tenho grandezas, eu tenho que sempre identificar, né, as grandezas e depois fazer o teste para verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E eu vou fazer esse teste sempre com a grandeza que eu quero descobrir com as demais. Beleza? E aí, depois que eu fiz esse teste, eu deixo de um lado da igualdade a grandeza que eu quero descobrir e as demais eu irei multiplicar. Depois que eu fizer esse produto lá, eu posso fazer lá a regra de 3, né? O produto dos meios pelos extremos e obter o valor que eu estou procurando. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre grandezas diretamente proporcionais. Espero que tenha sido bastante interessante para você e até o nosso próximo encontro.